Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Ele, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder. Por que formaste este conselho em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, quando ouviu estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviam. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela verdade? E ela confirmou: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Logo a mulher caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos, acharam morta, e a sepultaram junto de seu marido. Houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas palavras. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os colocava em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de invejas e lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas estas palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de fé. Enviaram-o ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. Voltando-lhe, anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando o abrimos, ninguém achamos dentro da cela. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote
os interrogaram, dizendo: não vos admoestamos e proibimos nós expressamente que não ensinasse mais nem pregasse neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós este sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, seu Filho, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecer a esta palavra. E ouvindo eles isso, se enfureciam. Deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem eles para fora. E disse-lhe: homens israelitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, se dizia ser pastor. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este morreu, e todos os que o seguiam e davam ouvido foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não ensinassem nem falassem neste nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos esta palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos nessa oração, na oração, no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procuro, e Nicanor, e Timon e Parmenas, e Nicolau, prosselito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia esta palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia a esta fé. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus,
dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que pregava. Então subordinaram uns homens para que dissessem: ouvindo-lhe proferir palavras blasfêmias contra Moisés e contra Deus, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela. Dirige-te à terra que eu te mostrar. Então ele saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela. Depois dele, a sua descendência. Não tendo ele filho, falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitaria à escravidão, e a maltrataria por 400 anos. E eu julgarei a nação que o estiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão, me servirão neste lugar. Deu-lhes o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Livrou de todas as suas tribulações, lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio, então, a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande sofrimento. Nossos pais não achavam alimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos. A sua linhagem foi manifestada a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito e morreu. Ele e nossos pais foram transportados para Siquém, depositados na sepultura que Abraão comprou, por certa soma de dinheiro, aos filhos de Emo, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou-a a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, lhe veio ao coração ir visitar seus irmãos,
os filhos de Israel. Vendo-o maltratado, um deles o defendeu, vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, irmãos, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? O que o ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu me matar, como ontem matasse o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, lhe apareceu o anjo do Senhor no deserto do monte Sinaí, numa chama de fogo de um saçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para o observar, lhe foi dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos, desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus, como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no saçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinaí, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para lhes dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias, fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceis vítimas e dízimo no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportavos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenou aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, e levaram com Josué quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou o templo, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz os profetas: o céu é o meu trono, a terra é o meu estrado dos meus pés. Que templo me edificareis? Diz o Senhor
Ou qual o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, aos quais os profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardaste. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra Estevão, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram os seus vestidos aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, gritou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Também Saulo consentiu na morte dele, e se fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, menos os apóstolos. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão. Fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Uns encerrava na prisão, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava ao Filho. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exerceu naquela cidade a arte mágica. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as suas artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, esta palavra, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu colocar as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro:
O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é verdadeiro diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. Ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que estáis dizendo venha acontecer comigo. Tendo eles, pois, testemunhado e falado esta palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciavam e pregavam este evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, Filipe, e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantando-se foi. Eis que um homem etíope, eunuco Momomor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que leis? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que estava lendo era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Te rogo, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de algumas águas. E disse o eunuco: Eis aqui a água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. Respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava e pregava este evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém.